Olá, gente, tudo bom? Vamos começar o nosso terceiro livro, tá? Com o capítulo 1, que vem falando sobre o movimento modernista, tá? Então, eu já convido vocês a pegarem o livro lá na página 4, tá? E a gente vai entender um pouquinho o que foi esse movimento aqui pra gente, tá? Ele construiu uma identidade brasileira. E é importante a gente saber como que isso foi feito, tá bom? Então, aqui, ó, na página 5, a gente tem aqui o período exato onde se deu toda essa ideia de modernidade, tá? No Brasil, e aí você pega seu marcadorzinho, por favor. Ó, no Brasil, o movimento modernista surge no século XX, no contexto de transformações econômicas, como o fortalecimento da indústria em São Paulo. Trata-se de um movimento cultural com inspiração nas vanguardas europeias, formado por artistas de diferentes frentes, como a pintura, a arquitetura, a literatura, a gravura, entre outras, com o intuito de formar uma produção brasileira. Havia uma necessidade de se criar uma identidade nacional, tá? E isso começou, esse burburinho, né, do que era a arte brasileira, então começou dentro da própria academia, beleza? O movimento no Brasil se inspira nas vanguardas europeias para criar uma nova referência de arte, rompendo com a estética da arte acadêmica. No entanto, há uma contradição no modernismo brasileiro. Ele não segue totalmente as concepções dessas vanguardas, não rompe completamente com o passado, com a tradição e com as instituições de arte. Na Europa, o modernismo acontece para romper com a tradição, tá? E aí nasce todos os ismos, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, né? Nasce todos os ismos após esse período, né? Então, a vanguarda é o que vai na frente, assim, é o que abre, né, todos os outros movimentos. No Brasil, não ocorre dessa maneira. A gente não corta o vínculo com o passado. A gente está buscando, no Brasil, uma identidade, uma identificação. Tá? Ou seja, o modernismo no Brasil, olha, não foi uma vanguarda como as europeias, que propuseram o rompimento com a tradição anterior e com a institucionalização da arte. Pelo contrário, ele dialoga com a tradição, busca fundar uma identidade nacional a fim de construir uma imagem do Brasil a partir do mapeamento de múltiplas manifestações culturais no território brasileiro. Ok? E como que se deu, né, como que essa ideia da Semana da Arte aconteceu? A Anita Malfatti, ela é uma artista brasileira, há muitos anos morando na Europa, e retorna ao Brasil nesse período, né, que está acontecendo o modernismo na Europa. E vem querendo trazer essa inovação. E começa a pintar aquilo que ela sentia, né? Porque ela estava com muita influência do expressionismo, né? Do que ela sente, né? Do que o artista sente. E ela fez uma exposição da qual ela foi duramente criticada, né? Os outros artistas de várias áreas se juntaram para defender a Anitta, né? E eles pensaram, então, nessa semana, né? Que englobou diversos artistas da literatura, né? Que foi muito forte o modernismo no Brasil, na arquitetura, na poesia, né? Então, assim, teve vários representantes do ramo da arte nessa semana, tá? Que ocorreu no período aqui, ó, de 13 a 18 de fevereiro de 22, né? A Semana de Arte lá em São Paulo, né? No Teatro Municipal de São Paulo. Né? A Semana de Arte Moderna também é conhecida como a Semana de 22. Quando você vê em algum lugar, né, você pode ver ou Semana de Arte Moderna ou a Semana de 22. Essa sequência de exposições, de sarau, não foi nada bem vista pelo público da época. Tá? Foi um escândalo, foi assim, altamente criticado. Olha só o que está escrito lá na página 6, ó. Na época em que, na época em que foi realizada a semana, foi considerado um escândalo social.
apontada como uma subversão da arte. Sua importância como evento de vanguarda foi reconhecida posteriormente os seus desdobramentos. Os movimentos modernistas se atensou e se difundiu para outros campos, né? Então, houve uma certa rejeição. Porém, lá na frente, né, foi bem-vindo e assim viu que foi um marco na nossa história. Outro desdobramento que aconteceu nessa semana, né, na Semana da Arte Moderna, foi aqui, ó, o Manifesto Antropofágico, né, escrito, né, pelo Oswald de Andrade. Ele é um poeta, né, ele é um escritor, e ele faz, então, um manifesto, um documento, falando sobre o que seria essa antropofagia, né? O que ele sugeria com essa antropofagia, a ideia, né, do antropofágico. Está bem aqui embaixo. Ó. Vamos ler todo o parágrafo. Outro desdobramento da Semana de Arte de 22 foi o Manifesto Antropofágico, ou Antropofago, né? Escrito em 28 por Oswald de Andrade. Vê o ano, tá vendo? Logo um tempo depois. Publicado no primeiro número da revista Antropofagia. Nesse manifesto é trazida a ideia da antropofagia cultural. Nele, o escritor modernista afirma: só antropofagia une socialmente, economicamente e filosoficamente. O que é isso? Ele propunha que a gente pegasse, né, os elementos culturais de fora, né, toda essa influência, digerisse isso e transformasse numa coisa nossa, entende? É como a gente não isso acontece muito na língua, né, portuguesa. Uma palavra que começa a ter uma tanta repetição que acaba ficando abrasileirada. Né? Então, da arte, ele queria essa mesma ideia, da gente não só usar o que vinha de fora, mas que a gente produzisse, né? Tendo como base inspiração, mas não a reprodução, não só a cópia. Né? Não, esse conceito que ele queria tirar. Né? Lá na página 7, no finalzinho, ó, a ideia da antropofagia inspirou Oswald de Andrade a construir uma metáfora poética de como os artistas brasileiros deveriam lidar com as fortes influências estrangeiras, que até então eram incorporados como modelo a ser seguido e que era considerado referência de boa arte. Se não viesse de fora, não servia. Né? Então, ele tenta ir contra isso. Né? Ele tenta chamar a atenção para isso. Tá? No manifesto, Oswald propunha a assimilação de maneira consciente das influências recebidas pela arte estrangeira e a junção desta com o que era produzido culturalmente pelo brasileiro. Tá? Então, após, né, todo esse movimento, né, depois de um período, meio que deu uma esfriada, cada artista, né, voltou-se, foi para a Europa, enfim, saiu, né, e tempos depois, Tarsila, né, se manteve firme, por isso que o livro, logo né, a primeira parte, né, a primeira gravura do livro é o Abapuru, né, porque ela não participou da Semana de Arte Moderna, mas ela foi uma modernista. Né? Enquanto os outros já tinham saído e ido embora, ela continuou esse movimento aqui no Brasil com a arte dela. Show? Tem um vídeo que eu separei, bem pequenininho, que dá um resumão animado sobre isso. São 3 minutinhos. Eu quero passar para vocês. Se der algum problema no áudio, ele está linkado lá na plataforma, tá? Você vai poder assisti-lo. Beleza? Deixa eu colocar aqui para vocês espelhá-lo, né? Para você. Se você não ouvir, já sabe que pode fazê-lo lá da plataforma.
tá bom? Vai estar linkado lá também. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver então se agora vai. Vamos dar um play aqui. Semana da Arte Moderna. Aê! Ok, vamos começar. A Semana da Arte Moderna, ou Semana 22, como o próprio nome diz, ocorreu em 1922 em São Paulo, de 13 a 17 de fevereiro daquele ano. O intuito principal deste grande evento foi mostrar a insatisfação de certos artistas daquela época com a cultura tão pobre em obras internas, submetidas a artefatos vindos do exterior. Anita Malfatti, uma jovem pintora que havia passado vários anos na Europa, com uma grande bagagem de novidades do Velho Mundo, voltou ao Brasil e abriu a primeira exposição do modernismo brasileiro. Porém, esse evento foi vítima de ferozes ataques de vários críticos de arte, principalmente de Monteiro Lobato, que, numa linguagem mais chula, simplesmente esculhambou com toda a exposição. Anita, coitadinha, ficou desolada, acreditando que não tinha mais talento. Então, seus amigos artistas, poetas e escultores modernistas se revoltaram com o acontecido e chamaram-na para dar um troco aos críticos. Essa atitude marcou o início do modernismo brasileiro. A partir daí, artistas expressionistas, não muito bem vistos pelo público, como Lazar Segal, Diego Cavalcanti, nossa conhecida Anita, Victor Brechet, entre outros, criaram a Semana da Arte Moderna para trazer ao público obras mais inovadoras, modernas e brasileiras. Ainda assim, o público não gostou muito, por ser muito conservador e desacostumado com obras tão diferentes do estilo europeu. Por fim, a semana aconteceu, mas não foi tão importante no ano em que ocorreu, fazendo vários dos seus artistas voltarem para a Europa e enfraquecendo o movimento. Mas, produtores como Tarsila do Amaral, grande pintora modernista, resolveram ficar e lutar para enriquecer as artes plásticas brasileiras. Felizmente, com o tempo, o movimento ganhou valor histórico ao projetar-se ideologicamente ao longo do século. Devido à falta do ideário comum aos seus participantes, ela desdobrou-se em diversos movimentos diferentes, principalmente no tropicalismo e na geração da Lira Paulistana, obra de Mário de Andrade, nos anos 70. Até mesmo a Bossa Nova deve muito à turma modernista, pela sua lição peculiar de antropofagia, uma expressão que designa engolir a cultura exterior e usar a cultura interior no lugar. Apesar da Semana da Arte Moderna não ter sido muito bem recebida, os artistas que a fundaram obtiveram o resultado que queriam: difundir a cultura brasileira permanentemente com a arte. Então é isso, gente. Foi exatamente, esse foi um bom resumo que eu achei. Espero que tenha dado para você ter escutado, né? Se não ficou muito baixinho, tem lá o link, né? Assiste, porque vale muito. Para a proposta de trabalho, eu quero que você faça a atividade que está no seu livro, tá? Lá na página, no parada obrigatória, deixa eu olhar aqui, página 8 e página 9. E eu vou explicar para você o que eu gostaria que você fizesse. Então, pega lá o seu livro, né, na parada obrigatória, eu vou explicar. Né? E é muito simples, muito fácil. Com tudo isso, né, que você está em mente, né, tudo que a gente ouviu, você vai observar essas duas figuras que são duas obras da Tarsila, certo? Aqui, ó, Tarsila do Amaral foi uma das artistas mais importantes de sua geração. Sua produção artística pode ser dividida em fases: azul, fase pau-brasil, e fase antropofágica, e a fase social. As duas pinturas ao lado são representantes da segunda fase, que é a do antropofágica. A partir do que foi estudado nesse capítulo, né, do que a gente viu. Identifique nessas obras elementos que seriam possíveis a ser associados com a cultura brasileira. Então, repara
os objetos em cena, as cores, as formas, tá? Para você poder responder. Letra B é para fazer no seu caderno, ok? 1A no livro, 1B caderno. E o que você vai fazer? Pense em paisagens naturais que você considera tipicamente brasileira, com ou sem pessoas, né? Não sem pessoas, sem nenhuma pessoa, pode ser uma paisagem só. Em seguida, apenas com as cores primárias e secundárias, desenhe uma cena que represente a natureza ou a cultura brasileira, ok? Então, é o que você quiser dentro dessa proposta, ok? Você vai desenhar e pintar usando cores primárias e secundárias, tá? Uma paisagem natural, que pode ter pessoas ou não nessa paisagem, tá? E desenhar uma cena que represente a natureza ou a cultura brasileira. E aí você está aberto. E isso não é para fazer no livro, é para fazer no caderno. E por último, tem um pedacinho aqui da introdução do Manifesto Antropofágico, escrito por Oswald de Andrade, que apresenta logo no início o verbo to be or not to be. That's the question. Fazendo uma clara alusão, né, à famosa frase de Hamlet, que é da peça de Shakespeare. To be or not to be, that's my question. Ser ou não ser, eis a questão. Tente imaginar o motivo que levou o autor a trocar o to be por to be. Você consegue perceber uma relação entre essa escolha e o que foi apresentado nesse capítulo? Tá? Então, dá uma pensada e escreve, e eu aguardo, então, a foto da sua composição. Tá, joia? Não preciso tirar foto do livro, não. Eu preciso só da composição. Ok? Então, ó, um beijo, qualquer coisa é só falar, tá? Tchau, tchau.